Oi, pessoal! Aquela sensação de estar sempre com a cabeça em outro lugar, de não conseguir focar, é familiar, não é? Hoje, a gente vai tentar entender a linha que às vezes é bem fininha entre uma desatenção comum e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Vamos mergulhar no que a ciência diz sobre o diagnóstico. Pois é, com tanta notificação pipocando, e-mail chegando, 1 milhão de coisas para fazer, parece que viver sem foco virou o normal. Mas em que momento essa dificuldade de concentração deixa de ser só um reflexo do nosso tempo e pode ser um sinal de algo mais profundo, como o TDAH? É essa a grande questão que a gente vai explorar agora. Ok, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma diferença gigantesca entre uma queixa de desatenção, que, olha, quase todo mundo tem, e o diagnóstico clínico de TDAH, que é uma condição médica de verdade. Pensa assim, de um lado a gente tem a desatenção como uma queixa. Ela pode ser causada por estresse, por uma noite mal dormida, por um monte de coisa. Do outro lado, a gente tem o TDAH, e aí a conversa é outra. É um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, é uma condição que começa lá na infância e afeta o jeito como o cérebro se desenvolve e funciona. É algo que tem critérios médicos super bem definidos, não é só um achismo. E essa queixa de desatenção é tão, mas tão comum que, olha só que interessante essa citação. Até mesmo pessoas com desempenho incrível, que acabaram de passar numa prova super difícil, se queixam disso. Isso mostra claramente que o sintoma, só o sintoma, não quer dizer que a pessoa tem o transtorno. Tá, então se a queixa é tão comum, como é que os especialistas fazem para separar o joio do trigo? Bom, eles usam um conjunto bem rigoroso de 4 condições. É quase um trabalho de detetive clínico, sabe? Esses aqui são os 4 pilares que sustentam um diagnóstico de TDAH. Todos eles, sem exceção, precisam ser preenchidos. Vamos dar uma olhada em cada um. Primeiro ponto, e isso é chave, o TDAH é um transtorno do desenvolvimento. O que isso significa? Que os sintomas não aparecem do nada na vida adulta. Eles precisam estar presentes desde a infância. E um detalhe bem interessante é que esse critério evoluiu. Antes de 2013, a idade limite era 7 anos. Depois, ajustaram para 12, porque a ciência foi entendendo melhor o transtorno. A segunda condição é que os sintomas têm que dar as caras em, no mínimo, 2 ambientes diferentes. Tipo, em casa e na escola. Ou então, em casa e no trabalho. Porque, pensa bem, se a desatenção só acontece numa situação muito específica, talvez o problema não seja TDAH, mas sim desinteresse ou alguma coisa naquele ambiente. Terceiro ponto, e esse aqui é fundamental, os sintomas precisam causar um prejuízo de verdade, um prejuízo significativo na vida da pessoa. Não é só ser um pouco avoado. A gente está falando de dificuldades que atrapalham o desempenho na escola, a carreira, os relacionamentos e de forma bem consistente. E, por último, a quarta condição é a da exclusão. É que a desatenção também é sintoma de um monte de outras coisas, de depressão à insônia. Então, o profissional precisa investigar e ter certeza de que esses sintomas não são, na verdade, parte de outro quadro clínico ou psiquiátrico. Bom, agora que a gente já viu os critérios clínicos, que às vezes parecem meio abstratos, vamos sair um pouco da teoria. Vamos ver como o TDAH em adultos pode se manifestar em situações do dia a dia. Coisas que vão muito além de uma simples lista de sintomas. Um clássico é o atraso frequente. Muitas vezes, isso acontece porque a pessoa com TDAH tem uma dificuldade enorme de estimar o tempo que as tarefas levam. Aí, ela vai empilhando um compromisso atrás do outro e, claro, não consegue cumprir os horários. A combinação de desatenção com impulsividade pode ser um perigo no volante. Isso pode levar a uma direção mais imprudente, o que acaba resultando em mais multas e, infelizmente, num risco maior de acidentes. Sabe quando a pessoa parece que desliga no meio de uma conversa? Manter o foco em papos muito longos ou que não são super estimulantes pode ser um desafio gigantesco. A mente simplesmente viaja e quem está de fora pode achar que é desinteresse ou até falta de educação. Existe uma dificuldade imensa, quase uma barreira, para começar tarefas que exigem um esforço mental grande e contínuo. Isso pode gerar uma sensação de paralisia mesmo, fazendo com que a pessoa adie tudo até o último segundo. A desregulação emocional também faz parte do quadro. Isso pode aparecer como umas explosões de raiva que são super intensas, um verdadeiro pavio curto, mas que passam muito rápido. A pessoa explode e logo depois já seguiu em frente, enquanto todo mundo ao redor ainda está tentando entender o que aconteceu. E claro, todas essas dificuldades do dia a dia não acontecem isoladamente. Elas vão se somando e criando um efeito dominó, com consequências bem sérias e duradouras em várias áreas da vida. E o custo social disso é enorme.
Sem um diagnóstico, o comportamento da pessoa é julgado o tempo todo. As pessoas ao redor não enxergam um transtorno, elas veem falhas de caráter. E isso gera um sofrimento imenso para quem vive com isso. E quando a gente olha para as consequências de forma mais estruturada, a gente vê o tamanho do prejuízo. Na carreira, pode significar ficar estagnado. Nos relacionamentos, a incompreensão leva a conflitos sem fim. E no nível pessoal, o resultado é uma luta diária contra a frustração e uma autoestima que fica lá embaixo. Mas, felizmente, existe um caminho para sair dessa confusão. E esse caminho começa com o diagnóstico correto e leva à esperança de uma vida com muito mais qualidade e realizações. E aqui, gente, vem talvez a mensagem mais importante de todas. Se autodiagnosticar pela internet é muito perigoso. Aquelas listas de sintomas que a gente acha online não substituem de jeito nenhum a avaliação de um profissional experiente. Só essa pessoa é capaz de analisar o quadro completo e fazer um diagnóstico preciso. E um ponto crucial aqui. Um erro muito comum é a pessoa pensar que se tomou o remédio para TDAH e se sentiu melhor, então pronto, o diagnóstico está confirmado. Isso não é verdade. Os estimulantes melhoram a atenção e o foco de praticamente qualquer pessoa, com ou sem o transtorno. Por isso, a resposta ao medicamento não é um critério de diagnóstico. E a gente termina com uma nota de otimismo e esperança, porque para as pessoas que realmente têm TDAH e sofrem com os prejuízos, o tratamento adequado pode ser absolutamente transformador. Muitos pacientes descrevem a sensação como se tivessem ganhado uma nova vida, com mais controle, mais autoestima e, finalmente, a capacidade de realizar todo o seu potencial. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que vai além do diagnóstico de cada um. Essa epidemia de desatenção levanta uma questão maior para todos nós. Em um mundo que faz se projetado para roubar nosso foco, que lucra com a nossa distração, qual é a nossa responsabilidade em proteger um dos nossos bens mais preciosos, a nossa atenção? Fica aí a reflexão.